Oi, pessoal! Hoje nós vamos iniciar os nossos estudos a respeito da queda de tensão em redes de distribuição. Então, nós vamos ver a legislação a respeito da qualidade do produto, que nesse caso é a tensão em regime permanente, e também vamos observar quais são os principais métodos de mitigação no caso de violação da tensão em regime permanente. Em relação à regulamentação, tudo que nós vamos falar aqui está dentro do PRODIST, que são os procedimentos de distribuição que são reguladas pela ANEEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica. Dentro do PRODIST tem vários módulos. Dentro do módulo 8 temos a seção 8.1, que fala sobre qualidade do produto. Então, tem vários quesitos em relação à qualidade do produto. Que produto que é esse? Energia elétrica, qualidade da energia elétrica. Dentro da seção 8.1, número 2, temos a tensão em regime permanente. Então, é dentro desse quesito, né, que nós vamos estudar, que nós vamos utilizar como regulação, como regulamento para os nossos estudos. Para se verificar qual que é o valor adequado de tensão em regime permanente, devem ser feitas leituras, e essas leituras são feitas a cada 10 minutos. Então, eu tenho leituras a cada 10 minutos e tem algumas faixas em que a minha tensão pode ou não ficar. Eu tenho a faixa adequada, que é a faixa ideal de tensão, e nós temos também faixas precárias e faixas críticas. Dentro das faixas precárias e críticas, nós podemos separá-las, né, em precária superior, precária inferior, crítica superior e crítica inferior. Então, após a instalação do meu medidor, ele vai ser averiguada a tensão, né, e vamos ter 1008 leituras. Por que 1008, né? Então, 1008 vezes 10 minutos, nós temos, né, um tempo total de 10.080 minutos. Dividido por 60, nós vamos obter 168 horas de leitura. Dividido isso aqui por 24 horas, nós vamos ter 7 dias. Então, é a leitura durante 7 dias, a leitura durante uma semana. Então, teremos, né, no final, 1008 leituras durante 7 dias e, portanto, podemos observar nesse gráfico aqui que teremos uma leitura para cada fase. Aqui eu estou mostrando também a faixa adequada e também a faixa crítica, né, onde a tensão não pode chegar de forma alguma. Nesse caso aqui, por exemplo, a fase A, ela é a mais carregada porque ela tem uma tensão bem mais baixa, né, comparada às outras. E também temos violações em vários pontos aqui em relação à tensão. Para se verificar de forma mais fácil as violações de tensão, nós montamos esse histograma de tensão, onde são apresentadas, né, são plotadas todas as tensões dentro de uma faixa. Então, por exemplo, aqui, tensões de 0,88 PU, nós temos poucas leituras, enquanto que tensão aqui próxima a 0,95, né, 0,97 PU, nós temos aqui próximo de 250 leituras. Podemos observar aqui que não temos leituras na faixa precária superior, que é essa aqui, e nem na faixa crítica superior. Da mesma forma que não temos leituras, né, uma quantidade significativa de leituras na faixa crítica inferior, porém, temos um número elevado de leituras aqui na faixa precária inferior. Nesse caso aqui, deve ser empregado uma medida mitigatória para elevar esse nível de tensão. Lá no módulo 8 do PRODIST, nós podemos observar que para a tensão inferior a 1 kV, ou seja, baixa tensão, é apresentado na tabela 4 e na tabela 5 as faixas de tensão adequada, precária e crítica, tanto para 220 e 127, quanto para 380 e 220. Então, por exemplo, se nós temos uma tensão de leitura igual a 190 volts para a tensão nominal de 220 volts,
nós conseguimos observar que ela vai entrar dentro da faixa crítica. Por quê? Porque aqui, para 220 e 127, na tabela 4, a tensão de leitura menor que 191 se enquadra dentro da faixa crítica. Para uma tensão, por exemplo, de 221 volts, ela vai ficar dentro da faixa adequada, que fica ali, né, entre 202 e 231 volts. Aqui é apresentado em relação ao valor percentual. Então, para faixas entre 91 e 104% da tensão nominal, né, nós temos uma faixa adequada. Ali, entre 86% e 91%, nós temos uma faixa precária inferior. Entre 104% e 106%, uma precária superior. Menos de 86% da tensão nominal, uma crítica inferior. E acima de 106%, nós temos uma crítica superior. Isso aqui é em relação ao cálculo percentual. Para verificar se é necessário a atuação da concessionária para aplicar alguma medida mitigatória em relação a nível de tensão, são calculados dois índices. O primeiro é a duração relativa da transgressão para a tensão precária, que é DRP, e outra é a duração relativa para a transgressão para a tensão crítica, que é DRC. Como isso é calculado? Eu vou simplesmente pegar, por exemplo, no DRP, eu vou pegar o número de leituras que está dentro da faixa precária, dividir pelo número de leituras total, que é 1008, e multiplicar por 100 para obter o valor percentual. O DRC é da mesma forma, número de leituras na faixa crítica, dividir por 1008 e multiplicar por 100. Lembrando que eu devo inserir aqui, dentro da faixa crítica, tanto aquelas que estão superiores quanto inferiores. Da mesma forma que a precária, né, eu vou inserir valores dentro da faixa precária, de tensão precária superior, mais a faixa precária de tensão inferior. Então, o DRP é um indicador individual referente à duração relativa das leituras de tensão nas faixas de tensão precária, tanto superior quanto inferior, no período de observação, que é de 7 dias. Então, vamos, né, exemplificar aqui. Nós temos aqui, nesse caso, 10 leituras na faixa crítica superior, 8 leituras na faixa precária superior, 925 leituras na faixa adequada, 50 leituras na faixa precária inferior e, finalmente, 15 leituras na faixa crítica inferior. Somando aqui as leituras, tanto na faixa superior quanto inferior para a tensão precária, nós temos 58 leituras, que é 50 mais 8. Isso é igual a 58 leituras. Dividido por 1008 e vezes 100, nós temos um DRP de 5,75%. Da mesma forma, o DRC é um indicador individual referente à duração relativa das leituras de tensão na faixa crítica durante 7 dias. Então, pegando o exemplo, nós temos 10 leituras na faixa superior, 15 leituras na faixa inferior crítica. Nós devemos somar essas duas leituras, né? E o total nós vamos obter igual a 25 leituras. Então, pegar 25 dividido por 1008, nós temos um DRC de 2,48%. Quando falamos de DRP e DRC, isso está referente a uma medição indicador individual. O indicador coletivo seria o ICC, né? Índice de Unidades Consumidoras com Tensão Crítica. Como é calculado? É calculado pelo número de unidades consumidoras com DRC não nulo dividido pelo número total de unidades consumidoras que foi feita a medição durante um trimestre. Então, caso num trimestre seja feita 100 leituras e em somente uma delas obteve alguma leitura na faixa crítica, nós temos um ICC igual a 1%, que vai ficar 1 dividido por 100 vezes 100, nós temos 1%. Também é indicado como indicador coletivo
o DRP e o DRC equivalente, que nada mais é do que uma média dos DRPs e dos DRCs que são calculados, que são observados. Então, vou pegar e somar todos os DRPs e dividir pelo número total de unidades consumidoras dentro da amostra. Dessa forma, eu obtenho qual que é o indicador coletivo, tanto de DRP quanto de DRC equivalentes. Aqui eu apresento para vocês o DRC e o DRP equivalente da CEMIG distribuidora, num período que sai lá de 2004 até 2018. Observamos que com o tempo foram realizadas medidas de melhoria da rede e o DRP e o DRC foram melhorando com o tempo. Aqui eu apresento também da CELG, os mesmos resultados de 2004 a 2018, e podemos observar que nos últimos anos temos um aumento do DRP e do DRC. Aqui também são apresentados os resultados dos valores de compensação pagos tanto pela CEMIG quanto pela CELG. Podemos observar que o valor da CEMIG é muito maior que o valor pago pela CELG. Aqui tem várias razões. A CEMIG ela atende um número muito maior de consumidores e também uma carga muito maior. Também podemos levar em consideração que essas medições são realizadas quando são feitas reclamações na distribuidora. E por atender um número muito maior de consumidores, a CEMIG está suscetível a um número muito maior de reclamações. Então, esses são os principais motivos da CEMIG pagar muito mais do que a CELG pagava. Quando o DRP é maior que 3%, a distribuidora ela tem 90 dias para fazer algumas modificações na rede e obter um valor de DRP menor que 3%. Caso eu tenha um DRC maior que 0,5%, nós vamos observar que a distribuidora tem até 15 dias para resolver esse problema de tensão. Se o limite for ultrapassado e a distribuidora não regularizar dentro desses prazos, o consumidor vai receber uma compensação financeira até a regularização da qualidade do produto. Uma vez instalado o medidor, como ele vai calcular essa tensão RMS, essa tensão eficaz em regime permanente? Então, ele vai realizar esse cálculo aqui. Ele vai pegar as tensões instantâneas, que ele vai amostrar e fazer esse cálculo. Ele vai pegar a raiz quadrada de 1 sobre n, que n é o número de amostras para um dado período, e multiplicar isso pelo somatório das tensões instantâneas nesse período. Então, ele vai fazer o cálculo do valor eficaz a cada ciclo. Depois de 12 ciclos, ele faz a média entre esses cálculos a cada ciclo, Então, ele soma todos e divide por 12. E depois de 10 minutos, ele vai fazer uma média novamente, dos valores eficazes de cada 12 ciclos que foram calculados anteriormente. Então, é isso que o medidor vai realizar dentro de sua lógica interna. Exemplificando aqui em relação a essa tensão instantânea. Então, nós temos a tensão senoidal aqui em cima. A cada ciclo, eu vou calcular o valor RMS. E depois de 12 ciclos calculados o valor RMS, eu vou fazer a média e vou obter esse valor RMS médio durante 12 ciclos. Depois, então, durante 10 minutos, eu vou também fazer esses valores médios de 12 ciclos, vou somar tudo e dividir pelo número total de leituras a cada 12 ciclos, obtendo assim o valor RMS médio para 10 minutos. Depois eu vou fazer 1008 dessas leituras, ou seja, eu vou ter a leitura durante toda a semana. Para se conectar ao medidor em média tensão, são utilizados transformadores de potencial, também chamados de TPs. As conexões deles são basicamente duas que são utilizadas. A primeira é estrela aterrado, em que eu tenho aqui a conexão estrela, e o meu ponto comum ele é aterrado no neutro.
e temos também aqui o delta aberto. Esse delta aberto, ele também é utilizado com a vantagem em que eu preciso utilizar somente 2 TPs, enquanto no estrela aterrada eu utilizo 3 TPs. Vamos estudar agora os principais motivos das transgressões em relação à tensão nas faixas inferiores, que nada mais é do que a queda de tensão nas minhas redes de distribuição. Vamos pegar esse circuito aqui como exemplo, em que eu tenho uma fonte, que pode ser, por exemplo, a subestação de distribuição. A barra V1 aqui, a barra onde está a tensão V1, é a barra da minha distribuidora, da minha subestação. V2 aqui, onde está a tensão V2, é a barra de carga, onde vai ser conectado o consumidor. E esses dois barramentos estão conectados por uma linha de distribuição, modelada aqui em seu equivalente concentrado Rx. R de resistência, X de reatância. Então, vamos para iniciar os nossos estudos. Eu vou colocar aqui o valor de V2 como sendo a minha referência. E quando eu conecto a minha carga, essa carga vai solicitar uma corrente elétrica lá da minha fonte. Essa corrente, ela vai estar defasada da minha tensão V2 de acordo com o fator de potência da minha carga, que eu vou chamar aqui de cosseno θ. Então, temos θ aqui, o valor de defasagem entre a tensão e corrente. Quando essa corrente passa pelos elementos resistivos, elas causam queda de tensão. Então, inseri aqui uma queda de tensão, que é R vezes I, e coloquei ele aqui na frente do meu vetorzinho V2. Por quê? Nós temos, que V1 vai ser igual, falando em termos fasoriais, vai ser igual a R vezes I mais JX vezes I mais V2. Então, eu vou fazer essa soma fasorial aqui. Obtemos aqui embaixo, então, R vezes I. Uma vez que é um elemento resistivo, ele não tem nenhuma defasagem em relação à corrente, por isso que ela tem somente esse ângulo θ aqui em relação à tensão V2. Agora, vamos colocar o JXI, que é a queda de tensão no reator. Então, nós temos aqui JXI defasado a menos 90 graus. Então, nós temos aqui 90 graus em relação à minha tensão, minha corrente, I. Somando, então, V2 mais RI mais JXI, nós obtemos V1. Em que V1, é claro, vai ser um valor muito maior que V2, porque temos queda de tensão em RI e JXI. Observamos aqui também o surgimento de um ângulo entre V1 e V2, que nós chamamos aqui de delta minúsculo. Tá? A diferença entre V1 e V2 nada mais é que a queda de tensão na minha linha de distribuição. Caso a minha carga solicite uma corrente menor da rede, nós vamos obter uma tensão maior V2 e uma queda de tensão menor em cima da linha de distribuição. Para resolver o problema da minha queda de tensão, nós vamos analisar algumas variáveis que nós podemos alterar para diminuir esse valor de queda de tensão. A primeira delas é reduzir a impedância da rede. Reduzindo a impedância da rede, eu vou diminuir a queda de tensão em cima desses elementos resistivos e reativos. Outro é aumentar a tensão da fonte. Se eu aumentar a tensão na fonte, a tensão V2 vai ser também elevada. Aí eu posso tirar a tensão que estava em uma faixa precária e crítica e colocar dentro da minha faixa adequada. E finalmente controlar a corrente de carga. Quanto menor a corrente de carga, menor é a minha queda de tensão. Lembrando que eu não posso alterar a carga, porém eu posso fazer algumas manipulações na minha rede de forma a diminuir a minha corrente que passa pela linha sem reduzir a corrente que é solicitada pela carga. A primeira forma de se mitigar, reduzir a queda de tensão
é a instalação de um capacitor shunt próximo à minha carga. Isso vai modificar a minha corrente que vai passar na minha linha de distribuição. Como podemos observar aqui na parte inferior, a corrente capacitiva ela é reativa e somando com a corrente de carga, nós vamos obter uma corrente I' que vai passar por a minha linha de distribuição menor que a corrente anterior, que era somente solicitada pela carga. Então, com isso, eu consigo fazer parte da compensação reativa, que a carga solicita, e diminuo a corrente que passa pela rede. Consequentemente, eu diminuo a queda de tensão. Aqui eu apresento para vocês os capacitores shunt instalados na rede. Podemos notar aqui que são caixas vedadas e elas são conectadas em delta. A conexão delta se justifica principalmente porque eu obtenho uma potência reativa maior com essa conexão. Por quê? QC nós podemos falar que vai ser V quadrado dividido por XC. Então, o V aqui para a conexão delta vai ser a tensão tensão de linha, né? Tensão fase-fase. Então, a tensão de linha ela é raiz de 3 vezes maior que a tensão de fase. Por esse motivo, eu vou obter uma maior potência reativa comparado à conexão estrela-aterrado. Aqui eu trago o exemplo da instalação de um capacitor de 10 kVAr trifásico na conexão delta nessa rede aqui de distribuição. Foi conectado aqui na barra 11. Observando o resultado da tensão aqui antes da conexão do capacitor, nós podemos observar que várias barras aqui, elas estão na faixa precária, principalmente. Com a instalação do capacitor na barra 11, podemos observar a elevação de tensão em várias barras e também podemos observar que, no caso aqui, três barras que estavam transgredindo a tensão precária, agora estão dentro da faixa adequada. Caso esse capacitor seja instalado no barramento 14, também podemos observar que as tensões de vários barramentos se enquadram agora na faixa adequada. Então, a localização do capacitor é extremamente importante para a elevação de tensão na rede de distribuição. Além disso, uma vez que a minha corrente diminuiu, as perdas também vão ser reduzidas, as perdas nas linhas que são calculadas por R vezes I quadrado. Então, se eu diminuir o I, ele vai diminuir as minhas perdas de forma quadrática. Aqui, no caso, é apresentada a tensão durante 7 dias de medição, antes de azul, então nós podemos observar aqui transgressões em vários horários dos dias, e após de marrom aqui, após a instalação do capacitor, nós podemos observar que as transgressões aqui foram muito pontuais, praticamente não existiram mais. Além disso, nós podemos observar que o carregamento da potência aparente, kVA, na linha que é solicitada lá na subestação, também diminuiu. Por quê? Grande parte do reativo está sendo fornecido pelo meu capacitor. Nem tudo é necessário sair da subestação. Então, podemos ver aqui diferenças de até 9 kVA. O fator de potência observada pela saída da subestação também ficou bastante elevado comparado à situação anterior. Então, podemos observar que fatores de potência que alcançavam valores ali de 0,75 antes da instalação do capacitor e após a instalação do capacitor ele fica mais próximo de 1. O DRP antes era apresentado como sendo 12%, então por isso teve que ser feita uma intervenção na rede, e após a instalação do capacitor, o DRP diminuiu para 0,6%. Então não é necessário, nesse caso, fazer qualquer
outra modificação na rede. Outra forma de compensar é capacitor série. Apesar de ser mais raro nas linhas de distribuição, eles são utilizados mais nas linhas de transmissão, porém podem ser utilizadas aqui sim. O intuito desse capacitor série, é reduzir eletricamente essa linha, ou seja, eu vou diminuir o valor da minha reatância indutiva, né, intrínseca da minha linha de distribuição. Consequentemente, eu vou diminuir uma reatância e eu vou diminuir a queda de tensão em cima dela. Aqui está o exemplo da aplicação de um capacitor série, em que foi utilizado para elevar aqui a tensão na barra B. Aqui também é apresentada a tensão, a elevação da tensão devido à instalação desse capacitor série. Em azul, nós temos a tensão durante um devido horário, um horário do dia, e em vermelho após a instalação desse capacitor. Observamos aqui um boost de tensão, né, uma elevação de tensão de 15%. O outro tipo de medida mitigatória é a instalação de um regulador de tensão. Esse regulador nada mais é que um transformador em que são disponíveis vários TAPs. Esse transformador ele é conectado em série com a linha e em sua condição nominal, né, ele é uma transformação 1 para 1. Então, por meio da utilização de TAPs, eu posso elevar a tensão no seu secundário ou diminuir a tensão no seu secundário. Aqui é apresentada, então, a faixa de atuação. Então, ao longo do tempo, podemos observar aqui que a tensão está se elevando. Quando ele ultrapassa uma faixa, eu vou alterar o TAP do meu regulador de tensão. Ele volta para a minha faixa adequada. Finalmente, nós temos a alternativa de alteração do TAP. Esse TAP seria, né, o TAP do transformador que fica no poste, transformador de 13,8 kV para 220 ou para 380. Aqui eu trago o exemplo, né, de uma condição em que eu tenho a tensão na barramento aqui de 225 volts, tensão do barramento secundário 1, e a tensão no barramento secundário 2 de 195 volts. Então, o intuito aqui é elevar a tensão, né, de 195 para um valor acima de 200 para que solucione o problema, né, que foi feito aqui, foi reclamado pela carga 2. Então, o que foi feito aqui é a alteração do TAP de 13,8 para 13,2 kV. Então, antes eu tinha relação de transformação de 13.800 para 220, agora eu vou ter de 13.200 para 220. Para essa condição, qual que vai ser a tensão em V, tensão de secundário 2? Vamos fazer aqui uma aproximação em que eu vou calcular qual que é a queda de tensão aqui na linha e eu vou manter ela constante. A queda de tensão, né, vai ser sempre a diferença entre a tensão do secundário 1 aqui menos a tensão do secundário 2. Nesse caso vai ser 225 menos 195, esse ΔV estou considerando como sendo 30 volts de queda de tensão. Isso aqui é uma aproximação. Agora, eu vou calcular qual que é essa tensão primária, porque essa tensão primária não se altera quando eu insiro esse TAP de 13,2 kV. Então, eu vou utilizar aqui uma regra de 3 simples. Então, 13.800 corresponde a 220. Essa é a condição nominal do transformador. A tensão primária corresponde a quanto? A 225, que é a tensão aqui para essa condição inicial. Nesse caso, a tensão primária vai ser igual a 14.113,6 volts. Essa tensão não altera quando eu altero o TAP. Agora, eu vou alterar o TAP e verificar qual é a tensão no secundário para essa nova condição. Então, agora, com a alteração do TAP,
a condição nominal vai ser de 13.200 para 220. Porém, no primário, nós temos uma tensão maior, que é de 14.113,6 para... Agora eu quero saber qual que é a tensão secundária no barramento 1 para essa nova condição, que eu vou chamar aqui de VS1'. Nesse caso, VS1' vai ser igual a 235,23 volts. Considerando a queda de tensão fixa, ou seja, igual a 30 volts, quanto vai ser a tensão lá próxima à carga? Então, vai ser VS2' vai ser 235,23 menos 30 volts de queda de tensão. Nesse caso, VS2' vai ser igual a 205,23 volts. Resolveu o meu problema de queda de tensão somente alterando o TAP. Uma nota rápida aqui é que uma última forma de elevação da tensão seria a troca do ramal, colocar cabos com bitolas maiores. Com isso eu diminuo o R, diminuo o X e, consequentemente, eu diminuo a queda de tensão. Dentre todas as alternativas de mitigação, a alteração do ramal é a mais cara, é a mais custosa. Bom, pessoal, é isso que eu queria mostrar para vocês. Façam as atividades postadas lá no Moodle. Essas atividades elas vão valer presença, né, nos encontros assíncronos, assim como parte da nota final de vocês. Quaisquer dúvidas, entrem em contato comigo por meio do e-mail, ou fórum do Moodle, ou então no nosso servidor do Discord durante o horário de atendimento. Muito obrigado pela atenção e até mais.